Na edição de 20 anos, a Prefeitura de São Paulo convida para a maior e melhor virada cultural da história. São mais de 500 artistas, de graça, 21 palcos espalhados por toda a cidade. Com a segurança das 25 mil câmeras do Smart Sampa, transporte a madrugada toda e domingão tarifa zero. 24 e 25 de maio, virada cultural. 20 anos em 24 horas. Confira a programação e venha curtir. Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para. A Prefeitura de São Paulo convida para a maior e melhor virada cultural da história. Comemore nos 21 palcos espalhados por toda a cidade. João Gomes, Léo Santana, Luísa Sonza, Michel Teló, Tom Carfe, Vanessa da Mata, Fala Mansa, Mumuzinho, MC Rariel, JP, Belo, Alceu Valença, Sepultura e mais de 500 artistas de graça. 24 e 25 de maio, virada cultural. Confira a programação no site. Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para. Hoje nós viemos entrevistar uma pessoa aqui na Casa do Povo. É a maior casa legislativa da América Latina, que é a Câmara Municipal de São Paulo. Uma pessoa que tem 2 décadas de gestão na vereança. Já foi secretário, especialista em mobilidade urbana, no Verde. Estou falando do Ricardo Teixeira, né? Que hoje preside a Câmara Municipal de São Paulo. Tudo bom, presidente? Obrigado, Valtinho, por estar aqui. É uma honra estar participando com você. Ele falou tudo isso, mas assim, eu sou amigo do Valtinho. Viu? Estar aqui na Câmara é uma alegria. Trabalhar por essa cidade, a beleza. E eu posso falar que você é amigo mesmo, porque todas as vezes que a gente pediu para ter entrevista ou para ter uma demanda que aparecia na TV, você recebia, tanto na secretaria como aqui na casa, né? E agora, né, dessa entrevista exclusiva aqui na casa. Na sala da presidência. Aqui é a sala da presidência. Já lembrando que aqui também é aberto ao público. Sim. Essa sala é maravilhosa. Convido você que está nos assistindo para vir aqui no final de semana conhecer não só a sala da presidência, mas todo o prédio da Câmara Municipal de São Paulo. E quando a gente fala que o Valtinho é amigo, a gente já se conhece, sei lá, as 2 décadas, 3 décadas, mas é assim, ele no campo dele, eu no meu campo, mas a gente está sempre trocando figurinha. E é importante para que você, morador dessa cidade que acompanha o Legislativo, tem informação do Valtinho, dos vereadores, seja quem for, ele tem que estar sempre conversando. Ricardo, posso tirar um pouco essa coisa? Tá? Você é o presidente, mas é aquele presidente amigo. Eu vi esse projeto, a Câmara Aberta, tá? Mas antes de falar isso... Antes de falar da Câmara Aberta, ele tem que seguir roteiro, as perguntas, ele tem um roteiro. Eu já quebrei as pernas dele logo de começo. Não, isso que é bom. Deixa eu te perguntar, é uma curiosidade, na verdade, né? Eu falei para a Vivi aqui, para a Ana, para o Enem Corrêa, que está aqui com a gente, o André, que hoje veio fazer a matéria, aniversário dele, viu? Oh, parabéns, André. 61, né? Você falou? Parabéns. Deixa eu te falar, curiosidade minha. Todo mundo fala que o gestor público, né, para ascender um cargo desse, ele precisa passar pelas essas etapas, né? Então, no teu caso, você tem tem gestão como secretário, quer dizer, navegou pelo executivo, aí pelo legislativo está aí brigando por política pública, né? Tem vários projetos aí, alguns até... como o Ricardão, né, que a gente está vendo, né? Tem outros, mas, enfim, você precisa ter essa experiência para ascender à presidência de uma Câmara, porque essa é a maior Câmara da América Latina, né, com essa gestão toda. Não necessariamente, né? Não há esse pré-requisito como você coloca. Porém, todavia, contudo, eu acho que para sentar nessa cadeira de presidente, que eu estou ocupando desde 1º de janeiro, tem que ter uma experiência mínima de vida, de executivo, de legislativo, da cidade. Eu estou aqui no 6º mandato como vereador. Como você disse, já fui secretário de 3 pastas, né? Fui secretário de subprefeitura, fui secretário de transporte, fui secretário do meio ambiente. Estou aos 66 anos de idade, comecei a trabalhar com a coisa pública aos 17. Puxa. Então acho que tem que ter um mínimo de experiência para você ocupar a presidência do 6º maior parlamento do mundo. Aqui não é brincadeira, né? Você pauta aqui, você pauta todas as câmaras municipais do Brasil. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo dizer para os meus pares aqui, os outros 54 vereadores, que a gente aqui tem que ter cautela, a gente tem que ter todos os assuntos pautados profundamente, porque aquilo que a gente fizer aqui vai ser copiado por todos os municípios do Brasil. Isso é verdade. Né? Você tem, se fosse em jurídico, falar em jurisprudência de cópia, né?
Porque como aqui você tem o tamanho da cidade, que a cidade de São Paulo é uma cidade-estado, né? Mais de 10 milhões de pessoas. Então, tudo que você faz aqui, você movimenta um mundo. Então, é natural e comum que as outras cidades, as outras câmaras, nos olhem como um exemplo a ser seguido. Então, aqui a gente pode errar muito pouco. O ideal é não errar nunca. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. E com todas as diferenças de partidos, de ideologias, de movimentos que acontecem na sociedade, é natural que aqui esses debates sejam também copiados pelas outras cidades. Você falou de diferença. Eu tenho uma pesquisa aí que fala que a população está muito latente hoje, né? Ou todo mundo é para um lado, é para o outro. Não quero ficar dando aí espaço para dizer que... eu não tenho como falar tanto, todo mundo é direita ou é esquerda, mas o cidadão, ele, dentro de uma pesquisa ali, ele fala primeiro ali do judiciário, que ele acredita mais, no outro, por fim, a política. Você acha que, apesar dessas diferenças, o cidadão está participando tanto desses movimentos, ainda falta trabalhar mais essa imagem do político com a sociedade? Então, primeiro vou pegar essa questão de direita e esquerda. Eu acho que assim, o Palmeiras e Corinthians, o Flamengo e o Fluminense, ele pode existir até a eleição. Depois da eleição, acho que todos temos que unir em prol daquele governo, executivo e legislativo, que vai governar sua cidade, seu estado ou o país. Não dá para a gente ficar 4 anos atirando pedra no gestor público, porque você vai estar destruindo o seu futuro. Então, eu costumo dizer, então faz de conta que eu estou num avião, a sei lá quantos metros de altura, e aí eu descubro que aquele piloto que está pilotando o avião, eu não gosto dele, ele é meu inimigo. Aí eu vou torcer contra esse piloto, ou seja, eu vou torcer para o avião cair. Que é mais ou menos o que acontece hoje no Brasil. Elegeram o Bolsonaro, aí todo mundo é contra o Bolsonaro. Agora elegeram o Lula, aí todo mundo é contra o Lula. Não dá para fazer isso, porque você está torcendo indo contra o seu país, você está torcendo indo contra o seu futuro. Então, repetindo, Palmeiras e Corinthians, ou Flamengo e Fluminense, até a eleição depois tem que ter uma união. E está levando o país ou a cidade numa condução única. Eu acho que isso passa pelo parlamento também. Aqui a gente tem todas as diferenças, né, de A a Z, não tem problema. Eu costumo dizer que aqui é uma pizza com 55 pedaços, e cada pedaço representa uma parte da sociedade. Verdade. E aqui a sociedade tem que ser ouvida, ela tem que ter voz, o seu parlamentar tem que falar, tem que conduzir, tem que criar política pública, tem que formatar seus projetos de lei e tal. E quem ganha? Ganha a maioria. Então você tem lá 55, da maioria dos projetos são 28 votos. Então, o projeto pautado pelo vereador da esquerda, da direita ou do centro tem que ter 28 votos, mas a gente não pode deixar de debater se vai passar ou não, se vai ser aprovado ou não, se vai ser ou não também passado pelo executivo e o prefeito sanciona a lei que foi aprovada aqui. Isso é um trâmite que vai levar por um período. Mas esta casa tem que estar debruçada para todos os assuntos que a sociedade paulistana tem pautado. E tem sido, não vou dizer assim fácil, mas conduzir, criar essas pontes. Você cria ponte dentro da casa e tem que criar ponte com o executivo para as coisas funcionarem. Está sendo fácil? Não, é assim, então, primeiro a posição do presidente. Eu sempre digo que eu sou presidente de um parlamentarismo. Aqui, maior parlamento, como você diz, da América, eu não posso ser um presidente sem ouvir os demais. Eu não posso ser um presidente que pauta tudo sozinho. Então, eu costumo dizer aos meus pares que eu sou presidente de todos e que a decisão será tomada em conjunto. Então, acho que é o primeiro exercício que a casa tem que fazer. Qualquer coisa aqui, a gente discute mais até que saia uma decisão coletiva. E aí criar ponte com o executivo para que aquilo aprovado aqui seja sancionado lá. Isso também está sendo construído. Então, como eu te disse, estou aqui no 5º mês de presidente e vejo que a casa está trabalhando dessa forma. Que o presidente conduz, né, a forma de trabalhar da casa. E eu estou tentando fazer dessa forma e com um diálogo muito bom com o prefeito. Falando em conduzir, eu estava até comentando, não sei se está aparecendo mais por causa das redes sociais, enfim, mas em pouco tempo a gente percebe o tanto de ato para a população que as pessoas estão fazendo. O Ricardo aí está correndo, você vê que todo final de semana ele está num lugar, teve aqui problema na Marginal
Pinheiro já está lá, está correndo. E você teve um projeto que eu achei interessante, que é o Câmara na Rua. E eu assisti duas sessões e eu achei bem interessante. Uma advogada lá, acho que de Santo Amaro, fazendo uma requisição, que ela não tinha chance de fazer em outro lugar e terminou fazendo ali, né? E o outro de uma menina também. Aliás, as mulheres tiveram bastante voto na tribuna, né? E você ali debatendo, que você está debatendo com o povo ali, está levando, saindo daqui para lá. É esse o conceito? Você está fazendo gestão perto da população. Então, deixa eu contar rápido uma historinha aqui. Eu tenho um entendimento, aí é eu, né? Eu tenho entendimento, depois eu também posso ouvir você, a gente pode estar perguntando para os nossos telespectadores. É assim, hoje a população está muito longe do político. A população não se envolve mais em política. Você hoje, se fizer uma pesquisa, 6 meses depois da eleição, 70% não lembra em quem votou para vereador. Sério, é isso mesmo. 30%, ou seja, o restante, lembra em quem votou, mas não quer participar da política da sua cidade. Isso acontece para o Brasil todo. Então, o que eu enxergo? Que a democracia passa por um problema, passa por um risco. Porque a hora que você tem uma dissociação da população com os políticos, isso é muito ruim. A gente só existe por causa da população. Uhum. Por que foi criado os governos? Para administrar essa quantidade de gente que vive numa cidade, num estado, num país. Então, o primeiro passo aqui, quando a gente chegou na presidência, é olhar para essa questão do pouco envolvimento da população com os parlamentares. Então, a gente criou o quê? A Câmara na Rua. A Câmara na Rua, o que é? Aproxima a população dos seus vereadores. A cidade de São Paulo ela é muito grande. Então, São Miguel, que foi o primeiro Câmara na Rua, fica a 30 quilômetros aqui da Câmara Municipal. Parelheiros fica a 40 quilômetros aqui. A população não participa e ainda é longe, aí não sabe nem quem são os vereadores aqui da casa, o que a gente faz, qual é o trabalho que a gente faz. Então, o primeiro passo é isso, levá-los até lá para que a população participe desse dia a dia. Qual que é o segundo papel que a gente está fazendo aqui nessa aproximação da população com a Câmara? É abrir a Câmara, né? Que a gente falou aqui no começo. Esta sala aqui, ela é muito bonita. Este prédio, o Palácio Anchieta, ele é muito bonito. Além das obras de arte que tem aqui, aqui acontece tudo o que acontece no parlamento da cidade. E a população não sabe nem onde que é. Então a gente também está convidando para que a população venha aqui, conheça o plenário, o plenarinho, a sala das comissões, que conheça a casa numa visita guiada, com alguém que vai explicando tudo o que acontece aqui, que venha na presidência, que conheça o prédio, que participe do parlamento. De novo, para aproximar a população da gente. E a terceira coisa é a criação de um aplicativo, que se Deus quiser, no final do primeiro semestre a gente vai entregar isso para a população, para que a população acompanhe tudo, eu vou repetir, tudo do Parlamento de São Paulo. Sério? Tudo. O que a gente faz, por que fez, por que não fez, como é que a casa funciona, o que está sendo votado, as comissões, os projetos, tudo o que está acontecendo aqui. Você pode me falar, Valtinho, mas já tem um site, já tem isso, já tem aqui, está tudo solto por aí. E tem informação que para você conseguir, você tem que ser um hacker, né? Para buscar. Sim. E o que eu quero? Eu quero, não é só eu, né? Aqui a casa quer, que qualquer cidadão dessa cidade, que ele tenha um aplicativo, que ele tem um aplicativo para comprar comida, ele tem um aplicativo para acompanhar o seu vereador, para acompanhar a Câmara Municipal de São Paulo. Isso é ótimo. Então, ele vai clicar lá, pum, tá aqui. O que fez o Ricardo Teixeira? Como é que foi a presidência? Como é que são os projetos? Como é que são as sessões? Ele vai acompanhar tudo. Então, essas 3 etapas do projeto, para que é? É para que a população participe da vida da cidade. De novo, o meu receio é que a democracia passe por mais um momento que pode aparecer aí um super-homem, achando que resolve tudo e que a gente já sabe como é que é super-homem na história e a gente não quer que isso aconteça na cidade. Eu acho que é muito melhor a população voltar a participar com a agenda do dia a dia do que aparecer aí um super-herói querendo dar um golpe. Então, o que eu enxergo? Que a população está longe da gente. E o que a gente está tentando? Recriar aquele elo gostoso, participativo, sugestivo, de cobrança da população com a gente. Só para frisar um pouco, eu sinceramente estava estudando, mas eu não vi o aplicativo. Ele vai estar pronto.
Então, é Tá uma sendo notícia criado, legal, hein? essa é nova, porque você vai procurar, por exemplo, eu fui dar uma olhada nos projetos, né? Você entra na Câmara, no site e vai lá ver os difícil, né? projetos. Tudo É procura. difícil. Você, imagina uma difícil. senhorinha da Não periferia vê. que queira acompanhar o meu mandato. Não sabe nem Não por onde vê. vai. Então, assim como ela tem um aplicativo lá de qualquer coisa, que hoje toda senhorinha, Sim. toda a população tem um aplicativo, ela vai clicar no aplicativo, eu quero saber como é que está o meu vereador. Tum, e vai aparecer tudo lá, ela vai acompanhar online tudo que a gente está fazendo aqui. Como é que foi essa história de abrir? Eu confesso que eu fiquei assim, né? Depois de toda a história que aconteceu, o pessoal abriu sem querer os lugares, não quero falar de... Mas teve a questão lá dos atos ali no começo. O pessoal entrou nas casas ali e detonou toda aquela situação e tal. E eu penso o seguinte, né? O sujeito que conhece a casa não vai quebrar uma coisa que tem 200 anos, né? Então, acho que isso aí é benéfico, porque a pessoa entra falando, isso aqui tem uma história envolvida. Como é que foi esse pessoal entrando aqui? Porque... Não, então, primeiro, as ideias elas nascem, mas tem que ter toda uma estrutura atrás. Então aqui nós temos a Polícia Militar, que 24 horas por dia está na casa. Também nós temos uma inspetoria da Polícia Municipal, 24 horas na casa. O inspetor e o capitão, o Viana e o Alexandre, junto com o Vitor, eles estudaram essa questão da segurança. Uhum. Não só, como você disse, né, no 8 de janeiro, que aconteceu aqueles episódios bárbaros, né? Você concorda? Se a pessoa sabe o que aquilo representa, não, eu acredito que não fariam. Aquilo lá, para mim, foi um ato ponto fora da curva, Sim. né? Porque na história brasileira, o povo brasileiro não faz aquilo. Mas mesmo assim, nós tomamos muitos cuidados aqui. Obra de arte que tem aqui, patrimônio histórico que tem aqui. Você tem bancos aqui dentro, então você pode estar pensando, pô, vai vir lá um assaltante de banco querer roubar um banco aqui. Então, essa inteligência da Polícia Militar junto com a GCM é que montaram como tem que ser aqui as visitas. Quais são os cuidados que tem que tomar para que a gente evite um desastre como esse. Mas aí tem, já primeira vez, né, primeiro dia, uma mocinha entra aqui na sala e ela fala, a primeira coisa que ela fala, nossa, mas que coisa bonita, que sala bonita. Então, é isso que a gente precisa, né? Que a população conheça onde que a gente trabalha, como é que foi feito o trabalho, aonde que a gente fica fisicamente na maior parte do tempo. Ou seja, nós precisamos desse calor da população junto com a gente. Eu achei legal porque eu só vi isso nos Estados Unidos, né? A visita à Casa Branca. Não, mas o parlamento brasileiro ele é aberto. Se você for em Brasília, o parlamento é aberto. Mas não do jeito que você fez, né? Aqui nós abrimos você tudo. Abriu. Não, eu quero levar fulano de tal para ver. Aí marca uma hora com cerimonial. Assim, aqui a casa é aberta, sábado e domingo, você não precisa marcar nada. Alguns lugares, como este aqui que nós estamos, para esses cuidados que você falou de segurança pública, aí sim ela é guiada, tem que estar marcado o horário, quantidade X de pessoas, para que a segurança tenha controle do que está acontecendo. Bom, já que você deu a deixa, eu vou voltar a falar dos projetos, mas uma coisa que está um pouco fora da situação do município, embora esteja dentro do município, né, é a questão da segurança pública. A gente tem a GCM que está sendo aí discutido competências, tal, não podia nem carregar arma, agora pode, e a questão do Estado que tem a PM. Falando em política pública, você acha que agora a gente está mais preparado para trabalhar este tema, segurança pública, com a Câmara Municipal? Sim, eu costumo dizer que tudo que é bom passa pela Câmara Municipal de São Paulo. E aí hoje nós temos um programa na cidade que é um sucesso, que o Brasil inteiro está vindo conhecer, que são as câmeras inteligentes, que é o Smart Sampa. É um programa que já prendeu milhares de pessoas sem dar um tiro. Então, eu vou repetir o que é. São câmeras de televisão esparramadas na cidade inteira. O programa não acabou, a implantação ainda está acontecendo. Que ela identifica quem é aquela pessoa e se aquela pessoa tem algum problema com a justiça. E esta pessoa que tem algum problema com a justiça, identificada pela câmera, vai lá, um agente da Polícia Municipal, e prende essa pessoa. Então, hoje, nós temos um programa de segurança na cidade de São Paulo, que é da Prefeitura Municipal de São Paulo e que foi aprovado pela Câmara Municipal. E que tem um recurso para isso, por isso que eu falo que passa por aqui. O Executivo pode fazer o programa que quiser, mas tem que ser aprovado aqui o recurso para esse programa. E na questão do Smart Sampa, das câmaras inteligentes,
foi passado por aqui. E foi aprovado, e lógico que todo o tema de segurança pública vai ser aprovado aqui, porque é um dos programas mais sensíveis que a população tem hoje, é a segurança pública. Então você tem aí imagens, diversas imagens, de uma pessoa caminhando na rua e vem lá alguém e assalta e mata, e às vezes sem roubar nada. Então essa questão da violência não é Brasil, não é São Paulo, é no mundo inteiro. Então nós temos que dar cada vez mais segurança para a nossa população. E aí eu dou um exemplo de um fato real, acontecido agora no Carnaval. Então, compare os dados do Carnaval agora com o Carnaval do ano passado na questão de segurança pública. A curva é tendendo a zero. Por quê? Porque todos os foliões sabiam que estavam sendo filmados. E aí tem uma história, que é contada pelo secretário de Segurança Urbana, o Orlando Morando. Então, ele fala assim, que ele estava lá, um dos últimos bloquinhos, lá no Ibirapuera, e chega um jovem e quer devolver um celular. E ele fala, olha, eu já tentei devolver lá na PM, mas a PM falou que é com vocês aqui na GCM. E aí o policial pergunta, mas por que você quer devolver? Não, eu fiquei com uma menina, eu não sei quem é a menina, e ela me deixou o celular. Esqueceu o celular. E ela foi embora, e eu não consigo encontrá-la. E eu não conheço essa menina. Aí eu não sei se o celular é dela ou se o celular é roubado. Eu quero devolver o celular. Olha que ponto chega. Pois é. Olha que ponto chega. O cuidado que uma pessoa tem de devolver uma coisa que não é dele e que pode ser um produto de um roubo, de um furto. Então, isso vai mudar. Então, assim como o bandido sabe que está sendo filmado e que, portanto, ele pode ser identificado, com certeza muda essa forma do banditismo aqui na cidade. Então você pergunta essa questão de segurança pública. Eu acho que nós, vereadores, temos que estar debruçados nos principais problemas da cidade. E segurança pública é um dos maiores problemas. Então a gente tem que estar debruçado. Então, o que nós já sugerimos para o prefeito? Que expanda essas câmeras para outras situações. Ponha nas viaturas da GCM. Muito discutido, nas motos, né? Porque põe para todo lugar essas câmeras. Quanto mais o bandido se sentir desprotegido de informação, ele vai pensar no que ele vai fazer. Ou seja, vai dar mais garantias para nós, cidadão comum. Bom, você falou dessa situação da Câmara, eu comecei a lembrar dos carros. Aí lembrei também que você cuidou de mobilidade urbana, né? Então, eu estou fazendo esse link, porque São Paulo, se eu ver os dados, você pode me corrigir. Uma vez foi o presidente do Detran e falou para mim que em processo, a gente tem 44 milhões de pessoas no estado, tal, e 11 milhões de pessoas do 12 na cidade, e que tinha 11 milhões de licenças de carro. Deve ser um negócio louco para você poder trabalhar, porque se todo mundo sair junto, se o metrô não funciona, São Paulo para. Então, como é que é trabalhar isso? Eu estou fazendo esse link porque essas câmeras também vão achar muito carro que está com documento irregular, né? Dá para você comentar os dois? Então, vamos lá. Então, pegar a câmera para o documento irregular. Algumas cidades do Brasil e do mundo já têm esse equipamento. Então, você pega uma cidade pequenininha. Eu vou dar vários exemplos aqui, se você me der tempo. Mas eu vou pegar uma cidade pequenininha. Você tem o tempo que você quiser. Entra um carro na cidade. A câmera está filmando, pega a placa. Sim. Aquela placa vai para um sistema. O sistema fala, esse carro é roubado. É uma cidade pequena. Rapidamente você consegue prender esse carro, sei lá, se tiver um ladrão, alguma coisa assim. Aí eu te conto um fato real que aconteceu aqui em Osasco há 1 ou 2 anos atrás. Exatamente, Osasco, cidade média, né? Cidade de média para grande. Entra um carro, a câmera identifica, milhares de carros passando por ali, a câmera identifica e fala, este carro é roubado. Passa para a central. E ele está numa grande avenida. E nesse interim, eles identificam que aquele carro roubado, aonde tinha sido roubado. Olha só, eles jogam para a central de trânsito que começa a criar uma onda vermelha para que esse carro demore mais para andar naquela avenida, para que os veículos da polícia se preparem para prendê-lo. Tudo inteligente, computador funcionando. E eles conseguem, em alguns minutos, parar esse carro e prender. Era um dos maiores assaltantes de banco do país, que foi preso sem dar um tiro. Então, assim, quando você tem tecnologia para fazer as coisas, a coisa anda. Então, você falou da mobilidade, eu estou falando da mobilidade, pegaram os semáforos com as câmeras, jogaram juntas e deram resultado.
Aí nós vamos falar agora do que você falou, né? 1,5 milhão de viagens só de motocicletas na cidade de São Paulo. Isso é uma coisa que todo mundo 1,5 tá milhão. falando. Você tem hoje 7, quase 8 milhões de veículos licenciados para circular na cidade. Você tem as 38 cidades que formam a Grande São Paulo, mais a cidade de São Paulo, 39, que aí chegam em quase 22 E entra e sai da capital. milhões de pessoas. A quantidade de carro que anda e entra e sai na cidade. Você não tem divisa, você chega aqui no ABC, você está ali no Ipiranga, você está em São Mateus, você está nas divisas leste da cidade, você está próximo do ABC. Se você está na oeste, você está perto lá de Carapicuíba, de Osasco, enfim. Você tem um mar de gente aqui. É evidente que você tem que ter regras semelhantes, você que tem que ter fiscalização simultânea nisso tudo, você tem que ter políticas públicas muito parecidas para que você não tenha diferenças de circulação. Ou seja, eu não acredito que São Paulo vai parar, e São Paulo, falando como um todo, né? E eu falo que não para por quê? Porque o ser humano é inteligente, ele não quer parar, não é que o trânsito vai parar e eu vou ficar parado dentro dele. Então eu enxergo que a gente não para porque nós não vamos deixar parar. Mas é uma quantidade de carros, e tem um limite, né? Nós temos 20 mil quilômetros de rua. Então é o que você falou, se a gente colocar os 10 milhões de carros, motos, caminhões na rua, não cabe. Então como é que vai fazer? Então o poder público tem que agir, o poder privado tem que agir, o ser humano tem que agir para que a gente crie essa mobilidade, que a gente não pare a cidade. Nós temos muitos quilômetros de metrô sendo construído, nós temos muitos quilômetros de faixa de ônibus, corredor de ônibus sendo construído, mas tem uma coisa que eu falo isso há uns 30 anos. Nós vamos, e estamos fazendo isso, nós vamos distritalizar a cidade. E o que é isso? Eu vou viver, eu vou morar, eu vou me divertir, eu vou trabalhar, eu vou no hospital, eu vou no médico, eu vou em tudo, no mesmo lugar. Então, essa coisa de morar na Zona Leste, trabalhar na Zona Sul, isso vem diminuindo. E os números são absurdos, Valtinho. Eu tenho que falar devagarzinho. Muito cansativo. Dá uma olhada. Um Uruguai inteiro, ou seja, toda a população do Uruguai, todo dia de manhã sai da Zona Leste e vai trabalhar em algum outro lugar da cidade. Nossa. Está errado. Como é que o poder público tem que agir? Nós já estamos, há muito tempo, criando incentivos fiscais para que indústrias, empresas se instalem na Zona Leste, porque lá tem mão de obra, porque as pessoas não têm o que vir para cá. Com a facilidade do trabalho à distância, com a facilidade do trabalho em outras ferramentas, através da internet, as viagens começam a ser diminuídas. Mas aí o que a população quer? Você vai ficar 2 horas para chegar no lugar, 2 horas e meia, aí fica 8 horas trabalhando, mais 2 horas e meia para voltar para aquele lugar. Não, então aí é nós, que começamos a fazer tudo dentro de um raio de 5 quilômetros. Entendi. Então você mora num lugar e você trabalha a 5 quilômetros, você se diverte a 5 quilômetros, você estuda a 5 quilômetros, você vai no hospital a 5 quilômetros, você vive tudo nesse entorno. E aí o poder público, você pega o que o Bruno e o Ricardo Nunes fizeram nos últimos 4 anos, a expansão que você tem, por exemplo, na saúde. Hoje você está tendo posto de saúde, hospital para todo lugar. Você vê a própria iniciativa privada colocando postos de trabalho em todo canto. Então, nós, de novo, é o indivíduo e o coletivo, nós temos que ter políticas que a cidade tão linda, tão maravilhosa, mas desse tamanho, que a gente saiba curtir a nossa cidade. E que também a gente aprenda que não é só de carro que a gente circula pela cidade. Então, o que você tem da pandemia para cá? Então, é só pegar os números. Metrô transporta menos gente, ônibus transporta menos gente, e o transporte individual, ele aumenta. E é a primeira vez na história, na pesquisa origem e destino do metrô, que você tem o número de viagens individual maior do que o coletivo. E aí é simples, porque as pessoas estão fazendo isso. Ela vai de carro, de moto, de bicicleta ou a pé, em raios pequenos perto da casa dele. E, portanto, as viagens do transporte coletivo, eles diminuíram. E tem os aplicativos que fazem muitas viagens pela cidade, são aquelas viagens curtas também. Então, o que você está tendo hoje? Uma mudança na mobilidade. O poder público ajuda? Sim, mas somos nós que estamos fazendo isso. Então, eu que vou morar perto do trabalho,
Eu que vou morar perto da escola. E aí também, outra coisa que passa por aqui, quando a gente mexe no zoneamento e no plano diretor da cidade. Sim. Então você aglomera os grandes empreendimentos de habitação, aonde? Perto dos grandes corredores. Porque aí esta população que precisa fazer esses grandes deslocamentos tem o transporte de massa. Aquelas pessoas que vão viver dentro do bairro, podem viver dentro do bairro em pequenas casas. Então você tem toda uma política sendo trabalhada há anos na cidade. Quando você vê a política e essa discussão na imprensa, fala, esses vereadores estão malucos. Não, a gente está trabalhando em cima de dados. Evidentemente, Valtinho, que nós temos um limite, né, de capacidade de viagens, de moradia. Nós temos esse limite. Nós já chegamos a isso. É uma gangorra, né? Eu moro na Moca há quase 40 anos. Tatuapé era chácara. Tatuapé era chácara. Então, se você fosse um pouquinho para lá, Itaquera hoje tem esse grande empreendimento do Corinthians, era chácara. Se você fosse um pouquinho mais para lá, São Miguel, Itaim, eram chácaras. Hoje não é mais. Em 40 anos mudou tudo. E essa população aprendeu a conviver nos seus pedaços. Então, só para terminar, que eu estou ficando muito longo, já vou te devolver assim, ó. Você sabe que eu milito muito na Zona Leste, meu voto vem muito da periferia. Quando você está lá em São Miguel Paulista, a população fala assim, olha, amanhã eu vou lá na cidade. Ele mora em São Miguel, ele vive em São Miguel. Um dia, que é amanhã, ele vem aqui no centro da cidade. Parece que é outra coisa. Lá eu vou na cidade. Então, e começa a ficar distante daquilo que é problema para ele. Pô, eu não vou ficar dentro de um trem, dentro de um metrô, dentro de um ônibus. Não, eu vivo aqui em São Miguel. Então, essa relação, a cidade hoje, já colocou no seu dia a dia. E por isso que eu falo, São Paulo nunca vai parar. Não, eu ia falar de mobilidade de novo, mas desculpe se eu fui longo aqui. Não, essa porque eu tenho mobilidade tanta dá pergunta horas, né? Dá horas de debate aqui. De ser regionalização, acho que é ótimo isso. Mas tem uma iniciativa esses dias que eu vi, um assunto muito discutido, que é a questão do motoboy, né? É discriminado de um lado para o outro. Eu vi que até agora tem um centro de atendimento a eles que até dava dó, o pessoal corre para lá e para cá. Vi que você recebeu o pessoal que é representante, nem sabia que tinha um presidente da área. Como é que está sendo trabalhado? Porque isso teve uma época que virou um pouco de tabu, tanto na saúde, com relação a falar com eles. Assim, ó, primeiro, vamos lá, mototáxi, né, que é o grande debate do semestre aqui. Eu não sou contra o mototáxi, eu não sou contra o empreendedorismo. Cada vez mais, o cidadão desse planeta, ele quer ser dono do seu nariz, e ele faz aquilo que ele quer. Por isso que hoje, quando você fala em CLT, quando você fala em carteira de trabalho, quando você fala em 13º, férias, essa coisa toda, para essa molecada que está ascendendo o seu primeiro emprego, é outra relação. Uhum. Eles pensam diferente da gente, tem o cabelinho branco. Então eu não posso ser contra o mototáxi. Porém, todavia, contudo, nós temos hoje na cidade de São Paulo 1,3 motociclistas mortos por dia, instantaneamente, no asfalto, todo dia. É um número absurdo, é uma guerra urbana. Se você colocar um passageiro nessa moto, então você vai colocar mais um nessa moto, com certeza esse 1,3 aumentará. Eu não falo que vai para 2,6, não falo que vai dobrar, mas ele vai aumentar. Se hoje já é um problema de saúde pública, se hoje você já tem os hospitais de fraturas aí abarrotados de meninos que são motoboys, não são motociclistas, são motoboys. É uma epidemia. Se você aumentar isso, aí a pergunta é, a sociedade está preparada? Quem vai pagar essa conta? Os aplicativos não vão, porque os aplicativos eles viram uma chavinha, está valendo a partir de hoje, não vou falar um palavrão aqui, mas que se dane vocês. Vocês paguem a conta do serviço público da saúde, vocês pagam a conta do INSS, que vai pagar os aposentados, porque vão ficar sequelados pro resto da vida, e por aí vai. A pergunta é, a sociedade está preparada? E esses meninos estão pegando esse primeiro emprego, eles sabem dessa periculosidade? Então, nós estamos criando um grande debate aqui na casa, nesse primeiro semestre, para ter regramento essa questão do motociclismo. Mas o motoboy, no planeta, ele está sendo, é a profissão do momento para esses meninos. Então nós temos que dar condições. Então aí você fala dos pontos de apoio. Esses meninos começam a chover, eles não têm um lugar para parar. Não. Ele quer ir no banheiro, não tem um lugar de ir. Ele quer esquentar uma marmita, não tem um... Então, pedido nosso, sensibilidade do prefeito, tem lei já tramitando aqui,
Nós queremos criar pontos de apoio para que esses meninos tenham uma horazinha para descansar, uma horazinha para comer alguma coisa, para trocar de roupa se molhou. Ou seja, eles têm que ter um momento do poder público olhando com o olhar de população que precisa de um apoio e eles precisam ser ouvidos por nós. O debate aqui na Câmara e também lá o prefeito. E uma outra coisa, eu digo, 1,5 milhão de pessoas usam motocicleta, tem um único aplicativo tem 350 mil colaboradores. Nossa. Esses meninos andam pela cidade inteira. E aonde que eles param essa moto? Não está preparado o viário para suportar essas motos. Então, o que a gente vem fazendo também, junto com o Executivo, nós estamos sinalizando aonde eles param com as motocicletas dele, lugares para eles pararem, para eles poderem fazer, porque é uma rápida entrega. Você quer uma rápida entrega, eu quero uma rápida entrega. Então eles têm que ter local para parar, para eles não serem multados, local seguro, perto de onde eles vão. Verdade. Então estamos também criando essa questão. Criamos a faixa azul, que é uma questão para salvar vidas, para dar mobilidade, facilidade de chegada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque antes da pandemia, nós não tínhamos esse problema. Da pandemia para cá, falando de 4, 5 anos, nós tivemos uma mobilidade de transportes que nasce exponencial, que é uma quantidade imensa de gente que está usando motocicleta. Então, precisa olhar para essa garotada. E também fazemos aqui o quê? Sugestão dos sindicatos, das associações, recebemos eles aqui, eles estão participando da Comissão de Transporte, dos projetos que estão sendo discutidos aqui. Por quê? Porque são eles que usam a motocicleta, são eles que usam o sistema viário. Portanto, a gente quer ouvi-los para que a gente faça aqui a melhor lei possível. E uma lei que será discutida entre os 55 vereadores. Eu acho que uma cabeça erra mais do que 55 juntas, que nós vamos errar menos. Pode ser que a gente faça uma legislação para o momento, e que daqui a alguns anos ela tem que ser melhorada. Ok, o parlamento é para isso, a gente vai acertando. Mas, repito, são seres humanos, estão no primeiro emprego, ganham muito pouco, estão sendo explorados pelos aplicativos e o poder público tem que olhar, tem que dar uma atenção especial para eles. Indo nessa linha de transporte e segurança, eu lembro que o Jânio, quem é velhinho assim que nem eu, vai lembrar que o Jânio colocava aqueles carros todos amassados, lembra disso, Ricardo? E você criou um negócio que até um colega do Benê que está aqui, da Viviane que está ali, que fez a reportagem. Eu não lembro se era o Tralli que fez. Tralli, César Tralli. O Tralli, que é o bonequinho, ele que descobriu, né, o Ricardão, né? Aquilo me assustou bastante, né? Eu passava e o cara tá vendo minha placa, andei a mais do que podia e tal, mas aquilo é um ícone. Você acha que esse tipo qual foi a repercussão disso, primeiro? Bom, o pessoal da Globo notou, você viu, né? Eu vou contar assim, ó. Hoje, nós temos 20 mil câmeras de televisão que pegam tudo que a gente faz. É um BBB na rua. Então, eu diria que o Ricardão, quando a gente criou, era um boneco. Que ficava num cantinho. Eu lembro bonezinho ali, de marronzinho e tal. Veja como mudou, né? Nós estamos falando aí de 30 anos atrás. Rapidinho, a gente estava com um índice de mortes muito grande nas marginais, não tinha radar, e a quantidade de mortes era versus a quantidade de caminhão que desrespeitava as regras de trânsito nas marginais. As marginais circulavam 1 milhão de veículos, sendo que 30% era caminhões. E como não tinha nenhum tipo de fiscalização, você tinha morte todo dia, uma morte por dia na marginal. Então era uma coisa assim, uma guerra, uma barbaridade. E aí, o que a gente faz? A gente cria o efeito auréola, que isso era muito usado lá no Japão e também é usado na Inglaterra, e é usado até hoje. Se você põe um carro, um boneco, seja o que for, numa pista, em algum lugar, onde a distância de quem está chegando, você não sabe se é verdadeiro ou não, o que acontece? A pessoa faz tudo bonitinho. O cidadão tem que se sentir fiscalizado. Então ele faz tudo bonitinho e dava tudo certo. Nós copiamos essa ideia, pusemos na marginal, foi um sucesso. E aí o César Tralli passa, vê o boneco, filma, põe na Globo. No dia seguinte, prefeito Paulo Maluf, secretário Getúlio Hanachiri e o Gilberto Lefeld, que era o presidente da CT, a gente faz uma coletiva e não tinha o nome, o projeto não tinha um nome. Quem é o nome do projeto? E aí uma menina, jornalista da Folha da Tarde, que nem tem mais, ela insistia com o presidente da CT, mas o projeto tem que ter um nome, o projeto tem que ter um nome. Falou, olha, então em homenagem ao criador, ao que fez o projeto, nós vamos botar o nome de Ricardão. E aí pegou e foi para o planeta fora. Eu me lembro que eu fiquei
numa entrevista naquela época com a CNN, CNN que fala para o mundo inteiro, e eu estava com um parente meu lá na Itália. Na época não tinha celular, não tinha essa coisa toda. Eu chego à noite em casa, minha mulher falou, fulano ligou lá da Itália e tal. Problema de fuso horário, essa coisa. Mas eu liguei para ele e falei, o que você aprontou aí que você estava... Te vi aqui na televisão, do outro lado do mundo, dando uma entrevista, falando de Ricardão e tal. Então assim, mas você deu resultado, reduziu o número de mortes, etc e tal. Tá bom. O que mudou de lá para cá? O cidadão tem que ser fiscalizado em tudo. Nós já falamos aqui da câmera inteligente que pega o bandido, da câmera que pega você passando no farol vermelho, da câmera que pega você em excesso de velocidade. Nós vivemos um aglomerado de mais de 10 milhões de pessoas. Então você tem que ter regra, tem que ter fiscalização para as coisas acontecerem. Para mim é tudo normal. O que tem que fazer? Nós temos que evoluir na tecnologia. A gente não pode ficar parado no tempo. Falando de evolução, viu eu posso ficar horas falando, que eu adoro essa... Também posso ficar horas. O problema é que o nosso cameraman ali falou, 45 minutos, aí ele corta a nossa orelha. Vai aqui. Falando pra gente, né? Mas é que essa conversa mesmo é de pé de ouvido, né? Eu falei com o Luciano, com o Benê. Eu vi um negócio bem interessante, que é uma procuradoria para mulheres, né? Eu já sei que é um projeto antigo, mas é uma inovação no aspecto que a gente discute aí, mais mulher na política, mais mulher em lugar público, né? E quando você fala em procuradoria, eu queria entender melhor, porque é diferente da do município, né? A procuradoria do município trata de assuntos jurídicos com relação ao cidadão. Aqui na casa, como é que nasceu isso? Você assinou esses dias. Como é que vai ser constituído? É um pleito antigo da sociedade e das vereadoras. Nós já temos algumas cidades da Grande São Paulo que têm a Procuradoria da Mulher. Então já era um ato da mesa diretora, acho que na época, não sei se era o presidente Milton Leite ou se era o presidente Tuma. O que eu fiz então? Eu dei posse à primeiro grupo de vereadoras que está lá acho que é um projeto de lei, se eu não me engano, que todo início de legislatura você tem que dar posse para as vereadoras que ficarão durante os 4 anos à frente. Então tem uma procuradora e 3 procuradoras adjuntas. A procuradora é a Sandra Tadeu. E tem representatividade das outras 3 nas maiores bancadas de mulheres aqui na casa. É um pleito das mulheres, como você colocou, mas assim, não é só para o âmbito interno, mas para também olhar para fora, para criar políticas públicas para as mulheres. Nós temos aqui hoje 20 mulheres, nós temos quase 60% do eleitorado mulher. Nós nunca tivemos uma mulher presidente desta casa. Nós também estamos propondo que na próxima legislatura, dos 4 anos porque você tem eleição todo ano para a mesa diretora, que num desses 4 anos, pelo menos um desses 4 anos seja uma mulher presidente. Nós precisamos marcar a presença da mulher na gestão pública, na política pública, no controle dos grandes parlamentos, no controle do executivo. A mulher precisa tomar esse espaço. E nós estamos criando essas situações. E a Procuradoria é mais um desses passos para dar poder para as mulheres e criar política pública para as mulheres. Até a Carmen Lúcia elogiou. Verdade, porque, verdade. Foi interessante. Eu tenho uma outra iniciativa que você achou um barato, que eu vi aqui, uma coisa que eu sonho, eu vi minha filha participando, mas porque a gente vive fazendo reportagem disso, mas é você abre a câmera para moçadinha vir... Parlamento Jovem. Parlamento Jovem, eu vim legislar. E aí vi que alguns projetos de lei você está assumindo. E aquilo achei bem legal, né? É participativo aquilo. É assim, isso já existe há N anos aqui, né? Você tem o Parlamento Jovem, as escolas escrevem projetos, vem aqui um dia, são 2 dias, na verdade, no ano, que as crianças estão aqui, os adolescentes, participam do plenário, lá embaixo. É uma eu vi, sessão... você botou todo mundo na sessão. É uma sessão normal. Depois recebeu aqui. Todo mundo debate e tal. E aí, já há anos que eu faço isso, os principais projetos, alguns projetos, a minha assessoria escolhe, primeiro a gente consulta os procuradores da casa, vê, tudo bem esse projeto e tal, porque tem projetos que a meninada faz que não vai vingar, né, que a própria CCJ vai cortar. Então, aqueles principais projetos que os procuradores e a minha equipe entendem que dá para fazer esse encaminhamento, então a gente chama a escola, chama os pais, chama os alunos aqui, para que eles, entre aspas, nos permitam que esse projeto ande na casa. Porque o projeto é deles.
E aí eu vou ser o coautor de um projeto de um adolescente deles e vai passar pela Câmara. Então eles vêm um dia que recebemos eles, eu recebi eles lá no meu gabinete, agora estou recebendo eles aqui e é uma festa, é muito bonito, eles vêm aqui, se sentem importante. Puxa vida, uma ideia minha pode virar uma lei. Aí eu dou o número do projeto, olha, acompanhe online tudo que está acontecendo com esse projeto. Ainda brinco, ó, cutuca os outros vereadores aqui para votar a favor do seu projeto. Ou seja, a nossa passagem aqui ela não é eterna, daqui a pouco a gente vai embora. Então, tem que estar vindo outros seres humanos para cá. Vamos preparar essas meninas, esses meninos para virem para cá ser futuros parlamentares. Ai, Ricardo, você viu? Você fala da COP e manda o seu recado final e fecha o programa você, porque não vai dar tempo e eu quero que você termine. Bom, o Valtinho me falando isso é uma responsabilidade danada. Primeiro assim, ó, a COP30 é o maior evento do meio ambiente que nós vamos ter. Eu não acredito que o mundo vai acabar, né, pelas mudanças climáticas, mas eu acredito que muitas espécies deixarão de existir por causa das mudanças climáticas. Aí eu vou brincar aqui, inclusive os cabelinhos brancos aqui, nós vamos ficar sensíveis a morrer mais fácil com as mudanças climáticas. Né? Então, assim, precisa ser discutido. É o maior evento na América. Nós somos o maior parlamento da América. Então, o que a mesa diretora, o que os líderes aqui decidiram? Que cada partido que tem representatividade aqui e que tem interesse de escrever um projeto, de acompanhar, de a Câmara estar presente lá na COP30, nós tiramos isso. O nosso chefe da delegação vai ser o Hélio, que é um vereador da causa do PT. Cada partido está indicando um e a Câmara Municipal vai ter a Vivi, que é a nossa jornalista, acompanhando pela TV Câmara tudo o que vai acontecer lá. Então, nós vamos levar projetos, nós vamos levar ideias, nós vamos levar sugestões, nós vamos discutir aqui antes o que nós vamos estar propondo. Os vereadores vão trazer ideias e projetos de lei para cá, se eu não me engano é novembro, né, a COP30, para que a gente continue pós-COP30 trazendo políticas públicas aqui para a cidade de São Paulo. Para mim, é o maior problema do mundo hoje, são as mudanças climáticas. Então a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento, nós temos que mudar a nossa forma de viver nesse planeta para que a gente não o destrua mais. Falando tudo isso, aí você me joga a responsável para acabar o programa. Olha, eu estou muito feliz de ter participado, espero que não seja o último, não é o primeiro, eu espero que não seja o último. Quero participar mais com vocês. A Câmara Municipal está aberto à imprensa, a qualquer órgão da imprensa. O meu mandato, o mandato do vereador Ricardo Teixeira, idem à disposição de vocês. Contem comigo sempre. Lembrando que o meu mandato só vai até 31/12. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter um outro presidente aqui. Gente, eu não tenho mais nada para falar. Cara, aliás, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa, mas não deu tempo. Eu queria te agradecer, você é uma pessoa fantástica, simpática. Obrigado, Valtinho. Obrigado. Dependendo de onde você está sempre atendendo a gente bem. Muito obrigado. Obrigado. Fique com Deus. Beijo no coração. A Prefeitura de São Paulo convida para a maior e melhor virada cultural da história. Comemore nos 21 palcos espalhados por toda a cidade. João Gomes, Léo Santana, Luísa Sonza, Michel Teló, Tom Carf, Vanessa da Mata, Fala Mansa, Mumuzinho, MC Rariel, JP, Belo, Alceu Valença, Sepultura e mais de 500 artistas de graça. 24 e 25 de maio, virada cultural. Confira a programação no site. Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para.